Opa, gente, eu tô aqui gravando mais um vídeo. Já faz um bom tempo desde a última vez que eu gravei. E não sei se vocês se recordam, mas da última vez que eu gravei eu tava com alguns probleminhas pra gravar. Em questão do FPS, né? Tava travando bastante o meu jogo quando eu tentava gravar. Mas eu descobri uma coisa que vem ajudando bastante. O meu computador ele tinha muita memória sendo usada. E isso acaba provocando uma coisa chamada trashing, que é quando o computador acaba não conseguindo usar a memória RAM, que ele precisa de muito mais espaço, né? E ele acaba usando disco muitas vezes. E é que isso necessariamente. E isso já era um conceito que eu tinha aprendido na faculdade, então deveria ser bem claro para mim, mas eu só me dei conta de tentar no meu computador, né? Recentemente. É incrível, né? Como algumas coisas são tão na sua frente, mas você demora para perceber, simplesmente porque o natural sempre foi ignorá-los. Mas agora que isso está corrigido, eu acho que eu vou poder voltar a jogar e filmar ao mesmo tempo, embora eu ainda tenha dificuldade com isso, porque o meu cérebro ele é meio mononúcleo, sabe? Eu só consigo me concentrar em uma coisa plenamente ao mesmo tempo. Então, jogar, por mais que eu faça funções simples, acaba sendo às vezes complicado. Mas eu tô animado nesse episódio. Eu queria coletar um pouco dessas madeiras de pinheiro, porque eu queria fazer alguma coisa bonita. Algo além dessa construção faraônica, né? Como, como essas muralhas que seguem. E é uma coisa que eu acho que seria legal, uma casinha ou algo assim. Eu não sou lá um construtor, mas acho que seria legal fazer uma coisa um pouco diferente, né? E sei lá, eu tô querendo fazer isso. Então, eu acho que seria ótimo. Ainda tá dando umas travadas, mas eu acho que agora tá mais aturável. Ah, né, mas então, tem sido isso. Olha os porquinhos aqui. Eu só quero a madeira, porquinho, pode deixar. Acho que mais um pouquinho dessa. Ah, e também outra coisa que eu queria mencionar. Esse episódio provavelmente vai ser mais de coleta de recursos enquanto eu falo sobre as coisas. Mas eu acho que o vídeo passado, por mais que eu continue acreditando plenamente em tudo que eu falei nele, eu acho que ele acabou dando uma visão um pouco negativa das coisas. Porque você vê, quando eu falei sobre essas maldades que às vezes eu vejo no meu cotidiano e como isso me impacta negativamente e como eu acho que a gente deve fazer um certo julgamento. E todas as coisas que eu falei sobre honra, por exemplo, no episódio passado, eu acho que elas são meio válidas, mas quer dizer que elas são completamente válidas, mas ao mesmo tempo, como eu cheguei a mencionar, às vezes eu fico tanto com isso na cabeça que eu acabo me perdendo um pouco nesses pensamentos negativos, sabe? Digo, quando eu vejo algo imoral, eu tendo a ter ódio sobre aquilo. E esse ódio às vezes acaba
sendo um pouco demais para você e você é tomado apenas por pensamentos negativos e ironicamente isso só te prejudica, né? Porque você não consegue dar atenção às coisas boas, às boas índoles do cotidiano. Então, eu vendo que aquilo estava me prejudicando mesmo, porque eu ficava muito na cabeça com aquelas pessoas que faziam esses atos, essas coisas imorais e tudo. Eu andei conversando com algumas pessoas e eu cheguei em algumas conclusões interessantes. Eu conversei com um amigo muito próximo meu sobre isso e E eu sempre achei que ele tinha uma abordagem muito leve de levar a vida. Então eu queria ver o que ele achava sobre isso. E a gente conversou um pouco. E ele usou um termo que eu acabei de usar agora mesmo, porque me marcou bastante. Ele falou que quando você não fica alimentando esses pensamentos negativos e você consegue deixar a sua vida mais leve. O que parece bem simples, mas para mim, quando eu ouvi isso, hum, era muito diferente do que eu faço, porque eu sempre pensei o contrário, que quando você tem um pensamento sobre questões morais, assim, você tem que ser muito duro com esse sentimento, porque é uma questão muito importante. Então, eu nunca pensei nisso de levar as coisas de modo mais leve. E daí a gente conversou bastante sobre isso, pautas morais e outras coisas. E, e eu achei bem interessante essa visão deles. E a gente conversou sobre bem mais coisa, claro, mas pro foco do vídeo, eu acho que isso foi a maior conclusão que eu vi. Mas depois eu também conversei com uma amiga e ela falou outra coisa bem interessante que vai em uma linha parecida com a desse outro amigo, que é sobre a necessidade de você não se deixar contaminar pelo ódio, você conseguir ver que uma coisa é ruim, mas não ficar pensando muito naquilo, sabe? E, novamente, é uma abordagem, uma filosofia de vida bem diferente do que eu normalmente sigo. Mas, quando eu pensei nisso, a primeira coisa que me veio à cabeça era que, ora, será que eu devo julgar menos então? Digo, parece lógico, né? Se você quer ter uma vida mais leve, você vai julgar menos esses pequenos delitos ou imoralidades do dia a dia. Mas aí que tá a reviravolta. Eu cheguei à conclusão que não. Eu eu acredito que você não deva julgar menos. Na verdade, em alguns casos, eu acho que nós, como talvez mais ainda no Brasil, ou a gente é meio leniente demais com algumas imoralidades do dia a dia. Eu acho que a gente tem que julgar mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que julgar com a intenção de levar isso como um valor para frente. Uma, uma lição de vida, sabe? Então, ao invés de você julgar e depois ficar pensando em como aquela pessoa é terrível e tal, e você a detesta, ou tipo, você abomina a ação cometeu, que essa pessoa cometeu, eu acho que você pode pensar nisso como se fosse um, um modelo de pessoa que você não quer seguir, entende? Tipo, eu conversei isso com meu pai também. Ele falou algo sobre isso também, sobre como todos são mestres, né? Um, uma frase
um pouco engraçada para falar sobre como até pessoas imorais são mestres justamente em ensinar você o que não ser. Como um role model, né? Um modelo de pessoa que você quer seguir, ao contrário. E eu achei isso genial. E eu acho que é mais do que eu devo fazer, porque, querendo ou não, mesmo que eu julgue a pessoa e fique pensando sobre como eu abomino o que ela fez, eu não vou conseguir mudar o que já aconteceu. Então, o melhor que eu posso fazer é justamente tirar isso como lição, ser o mais distante possível daquela pessoa. Não no sentido de proximidade, mas no sentido moral, né? Se distanciar moralmente daquela pessoa. De se distanciar daquela atitude. Então a conclusão que eu cheguei é essa. Hoje mesmo. Hoje mesmo eu tinha saído de casa no carro com meu pai, né? E a gente viu um motorista fazer algo bem prudente, né? E a uma velocidade muito grande em uma zona de risco, botando à risca a vida de inocentes, né? E eu resolvi aplicar justamente esse modelo. Eu olhei para aquilo e eu pensei, uau, que que babaca desgraçado, né? Eu nunca vou ser tão imoral como ele, sabe? Eu pensei nisso. Eu fiz um julgamento forte e necessário, e depois eu levei aquilo como lição. Tipo, eu já sou, de certa maneira, um vencedor, sabendo que eu nunca vou me rebaixar àquela fraqueza moral. Entende? Eu eu acho que pelo fato de eu ter esse sentimento, essa certeza moral, eu acabo já ganhando. E quando eu olhei para aquilo, eu pensei que se uma pessoa age daquele jeito, ela, ela com certeza faz outras coisas do tipo. E, e se eu tentar me concentrar não em pensar nela como pessoa, mas em pensar em como uma lição do que não fazer na vida, esse role model ao contrário, né? Eu posso ganhar muita coisa. Tipo, hoje mesmo com essa atitude extremamente imprudente dessa pessoa, eu já aprendi que não importa o que aconteça, eu não posso me portar como essa pessoa. E se eu conseguir fazer isso, o que eu vou fazer, porque eu tenho essa certeza moral, eu vou sempre ser distante desse ser. Eu vou ser sempre melhor. E sendo sempre melhor, eu sei que eu vou estar cumprindo meu objetivo. Então, é isso. Eu acho que eu encontrei um certo balanço entre o meu estilo de vida e o estilo de vida desse meu amigo e dessa minha amiga. Eu consegui achar um jeito de pegar o que é bom em ambos, sabe? Eu digo, quando você pega o meu estilo de vida, você consegue ser menos leniente sobre essas pequenas imoralidades ou grandes imoralidades, como o caso que eu descrevi. Mas, ao mesmo tempo, a vida se torna meio dura. Então, se você conseguir fazer justamente isso é, você julgar mesmo, mas depois aprender que aquilo é como uma espécie de lição e que você não vai conseguir mudar a pessoa só pensando coisas ruins sobre ela, você acaba se tornando muito melhor. Então, eu acho que essa é uma conclusão muito digna para o vídeo do Nós Temos que Ser Melhores. Porque, de certa maneira, essa alternativa que eu descrevi agora é muito melhor do que a anterior.
Porque agora não só você vai ser moralmente superior, você também não vai se rebaixar a ficar pensando coisas ruins derivadas disso. Você tá acima disso. E eu acho isso muito nobre e importante a gente ter essa perspectiva. Então eu, eu acho que é o que a gente tem que fazer e eu sou bem firme sobre isso agora. Pode ter certeza que no futuro, se eu presenciar assim algo e meu filho, por exemplo, estiver ao meu lado, eu vou fazer questão de dizer: filho, olha esse desgraçado e nunca, jamais faça uma coisa como ele. Você é melhor que isso. Nós somos melhores. Sabe? Então, algumas pessoas comumente usam a frase do julgue menos ou não julgue moralmente. Afinal, você nunca sabe o que a pessoa pode estar passando. Mas essas coisas morais mesmo, e más, eu acho o oposto. Eu acho que a gente tem que julgar mais mesmo. Julgar mais moralmente. E eu acho que esse é o verdadeiro caminho. Quando a gente chegar no momento em que o mal se tornar tão julgado a ponto de ser considerado ridículo, a gente vai ter vencido o mal. Sabe? Quando hoje, por exemplo, se a gente quer fazer o bem, o mal ainda passa na nossa cabeça como uma tentação besta. Mas eu acredito que mantendo esse rigor, ou seja, julgando desse jeito, mas ao mesmo tempo não alimentando esse ódio, a gente consegue chegar eventualmente, se todo mundo fizesse isso, né? Ou uma grande parcela das pessoas, chegar em um mundo onde a possibilidade do imoral nem passe pela nossa cabeça. Porque a gente vai ser simplesmente melhor que isso. E é isso. Eu acho que esse, no fim, é o papel da honra na nossa sociedade. Essa convicção de valores e essa anti-leniência. Eu estou usando a palavra certa? Essa anti-suavidade contra o mal. Então, é isso. Mas essa conclusão agora me faz muito mais leve, porque eu sinto que eu não tô mentindo pra mim mesmo, dizendo pra julgar menos ou algo assim, e ao mesmo tempo eu não tô me ferindo com todo aquele ódio que isso é necessário pra atitudes cotidianas, mas então é isso. O primeiro vídeo teve um certo sentimento de pessimismo, né? Porque eu tava meio triste quando eu fiz esse vídeo, pensando em algumas maldades que eu via no meu cotidiano. Mas esse vídeo é o contrário. Nesse vídeo eu trago isso com a sensatez do positivo. Eu convido vocês a não alimentarem esse ódio e ao mesmo tempo julgar mais moralmente essas atitudes e usá-las como lição. Pois é o que eu cheguei no final. Eu ia falar sobre mais uma coisa, mas eu acho que eu não quero deixar o vídeo desconexo demais, com alguns pontos muito sem sentido, mas agora eu consegui bastante madeira e vamos ver, né? Eu vou ver se eu construo algo legal.
Particularmente, eu gosto bastante dessa madeira de pinheiro. Ela é escurinha, dá um sentimento confortante, eu diria. E aqui tá essa grande muralha que eu tô fazendo. Essa grande barreira meio de bordas circulares e espilares. E aqui tem essas ovelhinhas que começaram a nascer aqui na porta do castelo. Por sinal, o castelo não tem porta, né? Ele tem um portão. Mas isso vai ficar para depois. E aqui eu ainda tô pensando no design dessa casinha. Eu não sou bem um artista, nem um arquiteto. Então isso vai sair bem da minha zona de conforto, que é lógica e números. Mas vai ser interessante eu tentar pensar em fazer alguma coisa bonitinha aqui. É isso, discussões sobre moralidades e arquitetura no Minecraft, no mesmo vídeo. E aqui provavelmente vai deixar de ser a minha casinha, né? Mas eu tenho um certo apreço por ela. Mas é isso. Até mais. Obrigado por seguir o vídeo até aqui.